Então, gente, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o evento Ascensão de Jesus. Este aí foi o último relato de Jesus na terra, que tinha sido avisado até por ele. Jesus, já ressuscitado, foi elevado aos céus com seu corpo físico, na presença de seus 11 apóstolos, né? Menos o Judas. E isso aí ocorreu 40 dias após a sua ressurreição. Então, é uma história fascinante e que também emociona. Conta Lucas 24, no versículo 50, que depois do último encontro com os 11, Jesus levou-os para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E enquanto ele abençoava esses discípulos, separou-se deles e foi arrebatado aos céus. Lembremos que pouco antes da sua ascensão ao céu, apresentou-se aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. Vamos aqui aos fatos. Em Mateus 21:16, diz que Jesus estava com os discípulos na Galileia, na montanha que ele mesmo designara. Em Marcos 16, no versículo 7, mostra que o anjo disse para Maria Madalena que Jesus encontraria Pedro e os demais na Galileia. Em Lucas 24, no versículos 50 e 51, diz que Jesus levou os discípulos até Betânia. Já o Evangelho de João, ele não trata da ascensão de Jesus, tá certo? Então, em Atos, no capítulo 1, no versículo 2, fala da ascensão, e no versículo 4, diz que Jesus ordenou que não se afastassem de Jerusalém. No versículo 9, por sua vez, consta a elevação de Jesus aos céus. Pois bem, temos aqui 4 lugares onde Jesus teria ascendido aos céus. Antes eu queria só pedir para vocês se inscrevam no canal e deixem o seu like. Mateus e Marcos na Galileia, Lucas em Betânia e Atos no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Então Lucas escreveu o seguinte: assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? E respondeu-lhe Jesus: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Então, dizendo isso, ele levou-se da terra, à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Pois bem, em qual desses locais realmente aconteceu a ascensão? Parece ser consenso que teria sido em Betânia. Durante esse vídeo, nós teceremos mais comentários sobre esse local, tá bom? Vamos esclarecer agora uma coisa. Existe alguma diferença entre reino de Deus e o reino dos céus? O que é que você acha? Você já pensou nisso? Pois bem, no Evangelho de Mateus se usa mais o termo reino dos céus. No Evangelho segundo Marcos e Lucas usa-se reino de Deus. Uma explicação bem simples, para a gente não se alongar muito, sobre o texto de Mateus é que ele escreveu o seu Evangelho basicamente aos judeus. Já o Marcos e Lucas visaram mais os sírios e os gregos. Tá? Então, ambas as expressões têm o mesmo sentido, mas sabe-se que a flechada foi certeira. Por quê? É que no judaísmo, em todo o judaísmo, evitava-se usar o nome de Deus, principalmente usá-lo em vão. Entenderam? Fique sabendo dessa. Então, voltando aqui. Jesus agora está sentado à mão direita do Pai, tá? E isso mostra que tudo faz parte da reivindicação da sua autoridade real, cujo efeito não é exercido apenas sobre a terra, mas também sobre o próprio céu, o universo total. Aliás, as duas expressões, no céu
e na terra, dizem exatamente isso. O domínio de todo o universo. Jesus, Senhor dos senhores, Rei do universo. Foi exatamente para isso que Cristo morreu e retomou a vida. Para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Depois de o terem adorado, e vejam que agora já não hesitavam na adoração de Deus, que antes eles evitavam, né? Porque tinham medo dos sacerdotes, dos sacerdotes desse povo, dos fariseus. Eles voltaram para Jerusalém todos jubilosos e ficavam lá no templo, louvando e bendizendo a Deus, apesar das perseguições dos sumos sacerdotes. E olha que ainda nem tinham recebido o Espírito Santo, o Paráclito. Então, disse Paulo ainda, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. E já estando sentado à direita do Pai, Cristo apareceu a Paulo, quando Paulo estava indo para Damasco, né? Aí Paulo caiu e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, ele vai saber o que é bom para tosse, né? Aí depois de Jesus doutrinar Paulo, fez dele o apóstolo responsável para levar o evangelho, tanto aos gentios gregos e todas as nações, não só a judeus, mas a todos. E isso está narrado em Atos, no capítulo 9, no versículo de 1 a 19. Depois você lê aí com calma, tá bom? Como foi o ensinamento de Paulo? Já é Paulo que diz, conheço um homem em Cristo, falando de si mesmo, né? Que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que não é permitida a um homem repetir. E na 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 2 a 4. Bom, né? Vamos continuar. Vamos falar aqui desse tópico. Jesus subiu aos céus. Está à direita do Pai e intercedendo por nós desde o trono de Deus. Então, pegando um comentário de São Cirilo de Alexandria, imagino que os anjos, ignorando o grande mistério daquela chegada corporal de Jesus, né, eles admiravam atônitos o homem que subia. E perturbados com aquele novo e estranho espetáculo, estavam para perguntar, quem é aquele que vem de Edom? Ou seja, Edom é da terra, né? As vestes tintas, envolvido num traje magnífico, altaneiro na plenitude de sua força. E Jesus disse, sou eu, que luto pela justiça e sou poderoso para salvar. O Espírito impediu que aquela celeste multidão ignorasse a admirável sabedoria de Deus Pai e ordenou a abertura das portas celestes ao Rei e Senhor do Universo, exclamando, levantai, ó portas, os vossos dintéis, levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, é Ele o Rei da Glória. Salmo 23, versículo de 7 a 10. E é isso. Jesus inaugurou para nós um caminho novo e vivo, como diz São Paulo, né? Eis porque Cristo entrou, não em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. Então disse o Pai, assenta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o escabelo de teus pés. Salmo 109, versículo 1. Por isso é que Paulo, que afirma ter em si a Cristo, ensina. O que aconteceu a Cristo, por título especial, se comunica à natureza humana. Então disse ele, mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou,
quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida, juntamente com Cristo. E é por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus, com Cristo Jesus. Efésios 2, de 4 a 6. Vamos falar um pouquinho aqui da Assunção de Nossa Senhora, para a gente ver que existe uma diferença. Tá? Esse dogma, ele foi aceito mais facilmente por nós do que o dogma da Imaculada Conceição. Relembremos a história desse dogma, proclamada pelo Papa Pio XII, né, em 1º de novembro de 1950, pela Constituição Munificentíssimos Deus. Pois bem, a partir do século VIII, 700 e pouco, no Ocidente, o termo dormição foi substituído por Assunção. Tá? No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 966, ele diz o seguinte: a Assunção da Santíssima Virgem constitui uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos demais cristãos. Mas vejam bem, irmãos em Cristo, nós tivemos a Ascensão, que é diferente de Nossa Senhora, onde tivemos a Assunção. Tá certo? E qual é a diferença entre ambos os termos? Na Ascensão de Jesus, ele sobe aos céus por sua própria força. Tem ninguém levando ele não, ele vai sozinho, por ele mesmo. E já na Assunção de Maria, ela foi elevada aos céus não por sua força, mas pela graça de Deus. E como diz alguns, levada pelos anjos. Coisa bonita, Pois bem, irmãos, nesse vídeo eu trouxe algumas informações extras por escritura, apenas com a finalidade de lhe dar algum conhecimento sobre esse assunto. Tá bom? Eu espero que tenha contribuído para a sua fé. Tá certo? Até mais, coragem. Shalom do Pai.